Deus tem nos surpreendido a cada ano com o seu agir no meio da Igreja Aba. Em apenas um ano, quanta coisa aconteceu! Em nossa memória estão palavras, curas liberadas, milagres recebidos, o mover de Deus acontecendo no meio de nós. As memórias estão vivas na lembrança e muitas pessoas e eventos aconteceram em 2021. Vamos embarcar neste ano da manifestação da glória de Deus? Já em janeiro fizemos os 12 dias de oração para entrar o ano com um propósito. No começo do ano, o nosso templo passou por uma reforma e muita manutenção foi feita. Mas valeu a pena, porque ficou tudo muito bom. Iniciamos o projeto Pão Nosso de Cada Dia, onde você pode acompanhar a leitura bíblica anual, sempre com uma meditação. Extra! Recebemos o Brother Simeon e toda a sua família, e foi muito rock no mês de janeiro. Também tivemos a Escola Bíblica de Verão, com temas relevantes para o aprendizado da nossa igreja. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em fevereiro, a pandemia atrapalhou de novo, com muitas restrições e fechamentos. Porém, continuamos firmes orando e se adequando. Mas foi em fevereiro que lotamos um ônibus e fomos para Presidente Getúlio, na Atitude 1.8. Foi um grande evangelismo na cidade e frutos ficaram por lá. Em março, fizemos algumas lives com o NR Talk. Tivemos culto de mulheres e recebemos o pastor Jamerson Quienas, lá na Igreja Aba da Nova Zelândia. Lembramos também da macarronada da Blucan e da chegada do pastor Tiago e da pastora Gabriela. Em abril, tivemos o musical de Páscoa, que foi marcante em nosso ministério de teatro e culto de homens. Em maio, tivemos culto de mulheres, culto da família e culto de Pentecostes. Foi especial o mês dedicado à família, com muitas atividades externas. Porque quando ele convence alguém do pecado, ele mostra que a solução do pecado está na justiça. A justiça de Deus, feita na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Toda a condenação do homem, toda a ira de Deus desceu sobre ele na cruz, sobre Jesus na cruz. Eu quero muito mais. Aonde estão os apaixonados dessa igreja? Aonde estão as pessoas que têm sede de mais? Aonde estão aquelas pessoas que creem que Deus pode dar muito mais do que pensamos ou pedimos, pelo poder que já opera dentro de nós? Em julho, tivemos a nossa Missão Haiti, onde fizemos uma grande festa para os haitianos de nossa cidade. Tivemos o Dou e a Blucan, com shows sensacionais e muito engajamento do público neste evento online. Eles transformaram tudo em mim, em fé inabalável. Por quê? Pois eu sou um filho seu, tudo que é seu é meu. Sou sua imagem e semelhança. Obrigado, Deus.
tivemos o 24 horas de adoração, onde o Senhor travou as nossas guerras. Tivemos culto de mulheres e o seminário de defesa pessoal. Também recebemos o pastor Samuel Piangers, da Igreja Vida, em Rio do Sul. Em agosto, tivemos a conferência Reviver, com um time de pregadores inspirados por Deus. Até cinema com o filme Corajosos teve em nossa igreja. Momentos de compromisso entre as famílias. Em agosto, também teve um abençoado retiro de mulheres. Em setembro, foi a vez dos adolescentes no Retiro Fire e no Acampa Dentro. Teve culto de homens e palestra para pais sobre a era digital. Em outubro, teve retiro de casais e recebemos o pastor Aloísio de Moraes. Teve um super costelaço em nossa igreja para arrecadar fundos em prol da aquisição do templo. Em novembro, tivemos o culto da generosidade, onde muitas pessoas foram abençoadas por Deus com o ato de ser generoso. Teve culto das mulheres e o lançamento Apostila Kids. Em dezembro, recebemos o Hernandes Dias Lopes em um super seminário de interpretação bíblica. O nosso hambúrguer missionário rolou em dezembro com o Drive-Thru das Nações. Estava delicioso! E tivemos uma super festa dos voluntários da igreja. E tivemos muito mais coisas. Cultos na Real e na Real Teens, na Real Pink, Game of Teens, mais 18, alinhamentos e vigílias. Tivemos também a série Enraizados e outras séries também como Movimento, Momento e Missão. Aceitou ser criança, aceitou se sujeitar a crescer dentro de um corpo humano. E mesmo assim, ele sempre foi humilde e ele se fez servo. Também aconteceu o surgimento do setor roxo. Tivemos as consagrações. E fizemos também clipe musical, produção nossa. Eu vou confiar, Deus comigo está. Também tivemos as escolas de oração, os cursos diversos na igreja, como Origens, o curso de saúde, Mulher Única. E em dezembro também tivemos o nosso culto de Natal com um super teatro. Podemos resumir a igreja em 2021 em alguns números. Batizamos mais de 20 pessoas. Foram mais de 207 cultos no ano, 12 vigílias, 12 consagrações e mais de 195 horas de oração só nestes eventos. Em nosso YouTube foram mais de 40 mil horas de pessoas assistindo aos nossos conteúdos, com mais de 136 mil visualizações. Em nossas redes sociais, temos quase 25 mil seguidores. No projeto Quilo do Amor, foram mais de 14 toneladas e meia e você pode se alegrar que você fez parte disso. Ufa, quanta coisa, né? Estamos esperando de forma ansiosa o ano de 2022, o ano de amar e servir, o ano que vamos continuar a estar na presença do Senhor. Você estará conosco? Nós te exaltamos, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Tu és
és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és tudo o que nós queremos. Recebe a adoração, recebe o nosso coração. Os anjos se prostram diante de Ti, Senhor, e nós prostramos o nosso coração diante da Tua presença. Levantamos um altar para Ti, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Oh, Tu és digno de tudo. Tu és, pois tudo vem de Ti. Tudo
ti, Senhor. Ah, Senhor, recebe de noite, de noite. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, Senhor. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos a ti, Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. Ergue as suas mãos e declare isso ao Senhor. Te exaltamos. Nossa voz se une aos anjos e nós declaramos toda glória e toda majestade a ti, ó Senhor. Mereces toda adoração. Tu mereces toda adoração. Tu mereces toda adoração. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim.
creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus, o sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus, o sobrenatural. Impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que é
habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Você que está em casa aí, ó, vamos bater palma junto aí. Bate palma em casa aí junto. Vamos adorar ao Senhor. Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Já se ouve os gritos. Deus está nesse lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos dançar pra ti, dançar pra ti. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está entronizado no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória habitou entre nós. Tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, e por seu sangue nós fomos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti.
nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados e por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, e tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. E tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Olá, amados. Dia maravilhoso. Comemoramos o Natal com as nossas famílias e hoje estamos aqui nesse culto maravilhoso, online, onde eu posso estar trazendo uma palavra de Deus para você, na sua casa, junto da sua família. E é um prazer muito grande sempre compartilhar a palavra de Deus. Ainda mais nesses dias onde a gente tem visto tantas notícias
difíceis, estranhas acontecendo, né? E nós temos que nos apegar com mais firmeza, como diz a palavra, nas promessas de Deus. Com mais firmezas nas promessas de Deus. Devemos nos apegar com todo o nosso coração e a nossa alma, né? E o que eu quero falar hoje com você e compartilhar com você, passando já esse ano, né? Passando o nosso Natal e vivendo esses dias de expectativa da chegada do novo ano, né? Eu queria compartilhar com você algo que veio ao meu coração, e o título do que eu quero falar com você é Como requerer as promessas de Deus. Eu queria que você meditasse comigo, que você tivesse um tempo de estar com a sua Bíblia na mão para você acompanhar, de preferência que você tenha um bloco aí na sua mão, né? Embora essa mensagem, creio que vai ficar aí registrada no YouTube para você assistir mais tarde, mas eu gostaria muito que você, nesse tempo que eu vou compartilhar com você, você se agarrasse nas promessas de Deus e que você marcasse algumas coisas que eu creio que são de suma importância para a sua vida e para a minha vida, né? Há muitas promessas maravilhosas na Bíblia e é importantíssimo nós estarmos ligados nisso, né? Com o nosso coração voltado para estas coisas. Uma promessa das Escrituras, ela revela a intenção de Deus graciosamente de nos dar algo de alguma maneira ou de outra. Uma promessa é uma expressão de uma vontade de Deus a respeito da nossa vida. Por isso eu creio que é muito importante esse tema e a gente precisa meditar nele hoje. Eu quero compartilhar isso com você de todo o meu coração e eu creio que o Senhor vai nos ensinar a meditarmos nesses dias agora, entre este Natal e o Ano Novo, de como nós poderíamos entrar nessa nova fase, nesse novo ano, 2022, que vai estar chegando, e nesses dias muitos até estão de férias, que você não tire férias de Deus, mas que você aproveite para meditar nas promessas do Senhor, meditar na palavra do Senhor e aprender muito com o Senhor, né? A Bíblia está repleta de promessas que revelam as intenções de Deus para nós. A Bíblia está repleta de promessas de Deus, né? Quando olhamos para as promessas e para quem as fez, percebemos que Deus é glorioso, Ele é maravilhoso, que Ele é grande, Ele é supremo, Ele é soberano. Mas o mais maravilhoso disso é que, apesar de toda essa glória dEle, Ele fez as promessas para nós. Foi pensando em nós que Ele fez as promessas. Foi pensando em nós que elas ficaram registradas. Então essas promessas devem ser vitais para a nossa vida. Nós devemos dar mais atenção para elas. Nós devemos dedicar no nosso tempo de conhecer, de descobri-las, porque são a intenção de Deus para nós. Se Deus nos ama dessa forma e Ele revela desejos dEle que se cumpram na nossa vida, estes desejos, estas vontades de Deus, elas deveriam ser as coisas mais importantes do nosso dia a dia, deveriam ocupar o primeiro lugar dos nossos pensamentos. O valor que nós estamos dando às promessas definem o quanto destas promessas vão se tornar realidade na nossa vida. Deus fez as promessas porque é desejo dEle que nós as tenhamos. Todo o nosso sistema de crença, em tudo que nós cremos, na salvação, em Jesus, no Espírito Santo, toda a nossa confissão de fé está baseada na promessa de Deus. Está baseada em promessas que Deus fez. Veja como importante e quão importante essas promessas são. Então descobrimos, pensando assim, o porquê muitas vidas estão vivendo uma tragédia. Porque muitas pessoas estão vivendo um caos na vida. Porque muitas pessoas estão vivendo desespero.
porque elas estão longe de entenderem o que Deus deseja para a vida delas. O que é uma promessa de Deus? Como podemos entender isso? Uma promessa é um propósito, é uma vontade, é um desejo de Deus, que foi prometido por Ele, que quer e pode realizar nas nossas vidas. Tudo depende, amado, do nosso posicionamento e do nosso entendimento a respeito dessas promessas. Em Hebreus, no capítulo 10, os versículos 34 até o 36, gostaria que você meditasse comigo. Vamos lê-los e vamos meditar um pouquinho neles. Diz assim: porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Está dizendo aqui que as pessoas se compadeceram de quem estava preso, limitado, e também nem se importaram de que os bens que possuíam fossem expoliados. Porque sabiam, não se importaram com as suas posses terrenas, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Esse texto está dizendo para nós que nós estamos preocupados com as pessoas que estão em prisão, e aqui não quero falar só de um presídio, de uma cadeia, mas nas prisões em que o diabo tem prendido a humanidade, no pecado, em doenças, em tantas cadeias que ele criou para prender o homem. E nós, como cristãos, nós não nos importamos em gastar o que temos, de investir o que temos para ver almas sendo salvas. É isso que esse texto está dizendo. O escritor de Hebreus está dizendo isso. Que vocês não se importaram de que vocês investissem as posses de vocês, o dinheiro de vocês, o que vocês têm, para alcançar essas pessoas que estão presas. Porque vocês têm um entendimento, diz ele assim, de que há um patrimônio superior e durável, eterno, que espera como recompensa para nós, para as nossas vidas. Extraordinário isso, mas ele dá um conselho, ele diz, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. A nossa confiança nas promessas de Deus, a nossa confiança na expectativa da sua volta, da sua vinda, do galardão, na nossa expectativa do retorno de Deus, deve ser tão grande que tudo que temos aqui nessa terra é passageiro, deve ter um segundo plano na nossa vida. É isso que ele está dizendo. Mas para que a gente possa alcançar esse nível de vida, ele diz, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, perseverar em conhecer a palavra de Deus, em conhecer os desejos de Deus, em conhecer os propósitos de Deus, para que, havendo feito estas coisas, alcancemos a promessa. Veja, a grande promessa. A promessa da eternidade, a promessa da salvação, a promessa da redenção, né? E lá, Jesus falando desses últimos dias, os dias em que nós vivemos, ele disse, olha, quando estas coisas começarem a acontecer, erguei as vossas cabeças, a vossa redenção está próxima. Isso é uma promessa para nós. Nós devemos de parar de nos preocupar com as coisas de hoje, o que comeremos, o que beberemos, mas devemos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí vem de novo uma promessa, e todas estas outras coisas que vocês necessitam vos serão acrescentadas. Então, eu quero chamar você para essa atenção nas promessas de Deus, como é importante
nós estarmos focados nessas promessas. Que você possa estar anotando estas coisas, e eu creio que o Espírito Santo está falando com você aí hoje no seu lar, ou aí onde você está assistindo esse culto online. Né? Há promessas que se aplicam a nós. Podemos identificá-las com algumas indagações. Primeira indagação que eu aprendi, todas as promessas são aplicadas para nós hoje? Talvez você respondeu sim, né? Agora eu estou cheio de fé, eu estou ouvindo o pastor, isso, todas são para nós. Não, não são. Eu estive lá visitando o Egito há muitos anos atrás e o Mar Vermelho não se abriu para mim. Essa promessa foi para o povo naquela época. Nem todas as mulheres serão mamães só aos 90 anos, como Sara. Ser mamãe aos 90 anos foi uma promessa específica, então não se aplica para nós. Então, nós vamos ver que na Bíblia existem alguns requisitos para que a promessa seja nossa, ou que nós possamos usufruir dessa promessa. Eu quero compartilhar essas coisas com você. Quero que você medite nisso, porque muitas vezes a gente pensa, tudo que está na Bíblia é para mim. Não, ela é para mim, mas ela tem um propósito. Por exemplo, o Mar Vermelho não vai se abrir quando eu passar lá. Mas os princípios que foram ensinados ao povo de Israel através dessa experiência são para a minha vida. O fato de Sara ter sido mãe aos 90 anos não é para as mulheres de hoje, mas os princípios da esperança e da expectativa em Deus são princípios que se aplicam para nós hoje. Então, nem todas as promessas são para nós hoje. Porém, promessas assim, como essas, como eu estou falando, elas nos fazem aprender sobre a fidelidade de Deus, sobre a maneira de Deus trabalhar e principalmente sobre o tempo de Deus para as coisas. Né? A outra pergunta que eu gostaria de dizer que nós podemos fazer a respeito se as promessas são para nós é: todos têm direito de requerer as promessas de Deus? De novo, a resposta é não, nem todos. Só os que creem, só os salvos, só os lavados e os redimidos podem requerer as promessas de Deus. E você diz, não, mas e o pecador e o perdido? Como que fica? A única promessa que ele pode requerer, como um perdido, como um pecador, por não ser um crente e não ter a salvação em Cristo Jesus, e se ele a entender, ele pode requerer a sua salvação, quando ela é revelada pela pregação do Evangelho e confirmada pelo Espírito Santo no seu coração, ele pode requerer se tornar um filho de Deus. Porque diz a Escritura, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, um perdido, um pecador, uma pessoa que ainda não é nascida de novo, que não faz parte do povo de Deus, ela tem direito a requerer essa única promessa, se ela compreender a mensagem e ela for revelada pelo Espírito Santo para ele. E eu creio que o Espírito Santo tem feito isso, tem revelado a todas as pessoas a salvação em toda a terra, aonde ela tem sido pregada, onde esse Evangelho tem sido pregado. Essa é a salvação. Mas o crente pode requerer aquelas promessas que se encaixam no seu tempo com o propósito de Deus para a sua vida. Estas são as promessas que podemos requerer. O que Deus promete? Por exemplo, as promessas que mais devemos estar atentos, as promessas mais importantes que nós devemos dar atenção ao conhecermos as Escrituras, é que Deus promete nos guiar e nos dar direção. Ele nos promete provisão, proteção. Ele promete estar com a gente sempre, em todas as circunstâncias. Isso quer dizer que eu posso requerer dele, Senhor, eu sei que tu estás ao meu lado, eu sei que tu estás aqui. Gosto muito de uma canção que cantamos já na igreja, ela é em espanhol, se não me engano é de Jesus Adrián Romero ou de outro
cantor, que eu esqueci o nome aqui agora, que diz, né, ainda que os meus olhos não te possam ver, eu sei que tu estás aqui. Acho que é Marcos Witt, lembrei o nome. Mesmo que eu não possa te ver, eu sei que tu estás aqui. Mas por que eu sei que tu estás aqui? Porque tu prometeu. Eu posso começar um culto, eu posso fazer uma reunião no meu lar, na minha casa, só eu e minha esposa, ou eu e meus filhos e a minha família com a minha esposa, e eu sei que Jesus está presente, porque Ele fez uma promessa, Ele disse assim, aonde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu estarei no meio deles. Então são promessas que eu posso confiar, e eu posso me alegrar com elas, e eu posso agir com elas, confiar nelas de todo o meu coração. Deus se revela nessas promessas que são para todos os que o reconhecem como Deus. Muitos de nós nem estão vivendo essas promessas, na verdade estão vivendo em pobreza de promessas. Aliás, é um mal que a igreja tem hoje. A igreja não conhece a palavra de Deus. Ela não entende, ela não conhece profundamente, ela não tem buscado, ela não tem tido muita comunhão com as promessas de Deus. E ela vive numa pobreza de promessas. Isso gera crentes superficiais, crentes que não têm uma confiança de que eles podem combater um bom combate da fé, que eles podem se posicionar em cima de uma promessa e agir em cima dessa promessa. Por isso eu escolhi, nesse tempo em que nós podemos meditar entre esse Natal que passou, esse ano novo que está chegando, nesse dia, nesse domingo, nós conversarmos um pouco sobre isso, sobre você meditar e se aprofundar no conhecer, buscar sede de conhecer o que Deus fala a respeito da nossa vida, a respeito da igreja, a respeito dos nossos filhos, a respeito do nosso trabalho, a respeito do nosso futuro, a respeito até do nosso passado, a respeito do nosso presente, quem somos hoje. Tudo isso está revelado nas suas promessas, na sua palavra de Deus, né? As promessas estão lá, elas só precisam ser requeridas. As promessas estão lá e não se crê nelas, ou não se tem crido nelas. Muitos não reconhecem a necessidade delas em sua vida, porque não conseguem relacionar a palavra de Deus com o seu viver diário. Não conseguem relacionar que tudo o que Deus fez foi focando em nos restabelecer, em nos buscar de volta, em nos trazer a unidade com Ele, em restaurar o relacionamento. E nós estamos vivendo sem entender, sem sentir necessidade de conhecer essas profundezas de Deus. Outros até conhecem um pouco, mas duvidam, acreditam, eles, não é para mim, eu acho que Deus, eu não mereço, né? Pensam assim, mas eu acho que eu não mereço. Outros ainda acham que merecem, e daí murmuram quando não acontece do jeito que eles querem. Eles não sabem como Deus quer fazer. Eles querem que seja feito do jeito deles. E daí não acontece, porque não é assim que funciona. Então eles murmuram, Deus me abandonou, Deus me deixou, estou decepcionado com Deus. Mas eu quero te lembrar, elas estão lá. As promessas estão lá. E são para nós. E quero te dizer mais, nós não fizemos nada para merecê-las, mas elas estão lá. Deus as cumprirá. Ele não pode mentir, não há sombra de dúvidas, nem variação nele, diz o Tiago. Em Números 23:19 diz que ele não é homem para mentir, nem filho de homem que se arrependa. E será que tendo ele prometido, não as cumprirá, não fará? Creio que Deus fará. Isaías 42:9 diz, eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Nossa, Deus, Ele tem um amor tão grande por nós, que
tudo que ele falou aconteceu, tudo que ele determinou já aconteceu, e muitas coisas já são fatos, muitas profecias já se cumpriram, mas ele trouxe novas coisas para nós, ele traz novidade de vida para nós, ele vem pelo seu Espírito trazendo a vida da sua palavra, fazendo com que as coisas se renovem em nós diariamente, e quando ele tem uma intenção dessa, o Espírito Santo que habita em nós, revela estas coisas para nós. É isso que está escrito lá em 1 Coríntios 2, 9 a 12. Quando ele diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem nunca subiu ao nosso entendimento, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele continua dizendo, mas o Espírito vai nos revelar estas coisas, porque o Espírito conhece todas as coisas. Quem é que conhece as coisas do Espírito do homem? Ou as coisas da vida do homem, a não ser o próprio Espírito do homem que nele habita? E ele explica dizendo, assim também as profundezas de Deus são conhecidas pelo Espírito Santo de Deus. E ele está falando, esse contexto está dizendo que esse Espírito vai revelar tudo o que Deus tem para trazer para nós. A salvação. E a salvação não é assim, quem crê em mim será salvo. Pronto, agora continua vivendo de qualquer jeito, deixa a vida te levar, e um dia eu venho te buscar arrebentado como você estiver. Não é isso que está escrito. Ele está dizendo que ele vai nos revelar tudo que ele conquistou para nós naquela cruz. Ele vai revelar toda a graça e todo o entendimento da redenção para nós. Tudo que está neste pacote, nessa promessa de salvação. Será salvo tu e tua casa? Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele carregou os nossos pecados. Se andarmos na luz como ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esse entendimento íntegro, integral da vontade de Deus, da promessa de Deus, se revela pelo Espírito Santo na nossa vida. E no capítulo 3 de 2 Coríntios, o versículo 18 diz que nós somos transformados pelo Senhor, o Espírito, dia em dia, de glória em glória, na imagem do Senhor. Aleluia! Isso é o que Deus deseja para que nós conheçamos a verdade. E se nós nos tornamos discípulos dele, ele disse, se você está sofrendo, venha a mim, né? Venha a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vou vos aliviar. Mas se vocês querem se tornar meus discípulos e aprender de mim, vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. É algo mais profundo. E ele disse, se vocês se tornarem meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade. E quando vocês conhecerem a verdade vos libertará. Olha quantas promessas de Deus eu estou falando neste tempo, que são para nós como igreja, como filhos de Deus. Então, se apegue nessas promessas, busque essas promessas. Busque conhecer mais e mais. Quando uma promessa se torna minha para poder requerê-la? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. Quando que uma promessa, eu tenho o direito de ter essa promessa, de buscar essa promessa? Quando? Quando eu crer nela. Quando eu creio nessa promessa, eu posso buscar o que ela promete. Se eu creio nela e eu não aplico os requisitos dela, não tem sentido. Não tem sentido eu dizer, olha, Deus conquistou para mim uma vida abundante, mas eu não aplico isso na minha vida. Eu não consigo viver essa vida abundante. Eu não consigo ter uma vida intensa de oração. Eu não consigo remir o meu tempo para viver as coisas maravilhosas que Deus preparou para a minha família. Eu não consigo mais viver o que a Bíblia diz que eu tenho direito de viver. Eu não consigo aplicar essas promessas.
não tem sentido eu crer nelas. Mas se eu creio nelas, eu vou dar o valor que elas têm. Eu vou viver para aplicá-las na minha vida. Eu quero dedicar a minha vida para viver essas promessas, para usufruir dessas promessas. Né? A quem essas promessas pertencem? As pessoas que são de Deus. O segredo, amado, é que a igreja precisa aprender a valorizá-las. Eu preciso valorizar a promessa de Deus. Quando uma pessoa está relacionada com as necessidades de alguém, ou melhor, quando a promessa está relacionada com a necessidade de alguém, essa pessoa deve de crer que a promessa é um desejo de Deus para ela e que Deus vai cumpri-la. Quando eu leio a Bíblia e eu estou vivendo uma circunstância e eu vejo que a Bíblia está revelando algo que vai mudar a minha circunstância, essa promessa é para mim. Se eu creio, eu aplico. Se eu aplico e eu vivo essa promessa, Deus vai cumpri-la. Se eu busco essa promessa, se eu começo a caminhar na direção dela, eu vou me esforçar na direção dela. Não que é pelo meu esforço que ela vai vir, mas mesmo que ela é de graça, amados, muitas vezes a gente tem que ir até onde ela está. Nós temos que nos esforçar para chegar até onde ela está. Como Jesus mesmo disse, acabei de citar, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Só serão aliviados os que forem até Ele. O Salmo 32:8 diz assim: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que deve seguir. Sob as minhas vistas lhe darei conselhos. Olha que promessa de Deus. Deus diz assim: olha, eu quero ser o teu instrutor, eu quero te guiar, eu quero te ensinar o caminho que você deve seguir, como você deve de andar. E sob as minhas vistas, quer dizer, debaixo dos meus olhos, da minha proteção, eu lhe darei conselhos. Posso requerer essa promessa que Deus fez para dar direção à minha vida e me guiar. Outra situação que é importante é quando o contexto da Escritura permite. Uau! É muito importante isso, porque eu não posso requerer uma promessa, como foi falado aqui. Tivemos esses dias a honra de ter o pastor Hernandes Dias Lopes aqui falando sobre pregação e a exegese de algumas coisas. E aqui eu posso dizer algo muito importante para nós. Jesus prometeu que o Espírito Santo correria como um rio de água viva dentro do coração, ou dentro da vida, no ventre daquelas pessoas que crescem nele, como diz a Escritura. Essa promessa, ela é específica. Esses rios de água viva correriam dentro do ventre, como um rio de água viva, dentro da vida da gente, dentro da nossa vida, no nosso espiritual, no nosso emocional, até mesmo no nosso físico. Correria esse rio, se nós crêssemos nele, como diz a Escritura. Está lá em João 7, do 37 ao 39. Há um outro texto que é muito esclarecedor sobre isso, que está lá em 1 João 5, 14 e 15. Peço que você vá comigo até lá. Abra lá em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. E ele está escrito e diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, o Senhor, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, que lhe temos feito. Interessantíssimo isso, porque a Bíblia está dizendo que nós devemos de confiar, ter confiança para com Ele. A Bíblia diz que nós temos que pedir segundo a vontade dEle. Então nós precisamos conhecer a Escritura, conhecer qual é a vontade dEle para aquela circunstância, para aquela situação. Nós precisamos, amados, você está meditando comigo aí? Pense nisso. Eu e você precisamos conhecer este livro,
Precisamos ter comunhão com Ele, para sabermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Devemos de renovar a nossa mente. Devemos de deixar o Espírito implantar em nós a mente de Cristo, para sabermos estas coisas. Porque quando pedimos alguma coisa segundo a vontade dEle, e aí eu posso te dizer, você diz, será que é da vontade de Deus que o meu filho seja liberto? Sim, com certeza. Deus não te deu um filho para ser uma desgraça na sua vida. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Você tem todo o direito de orar e reclamar a salvação do seu filho e dizer, eu quero vê-lo, Senhor, transformado pelo teu poder. Você pode dizer para o diabo, larga o meu filho, deixa as tuas garras longe dele, porque eu estou orando com autoridade sobre a vida dele, porque ele me pertence, ele é a herança que Deus me deu. Eu conheço o que a palavra diz a respeito dele. Nós podemos ter muitos limites e muitas falhas. Eu mesmo sei que eu sou um homem limitado, que tenho falhas, mas eu sei de uma coisa, este livro não tem falhas. Por isso é importante pedirmos segundo a sua vontade. E ele diz, né? Ele nos ouve. Eu lembro de Jesus, diante do túmulo de Lázaro, Jesus chegou diante daquele túmulo e ele disse, Pai, eu te louvo, porque tu sempre me ouves. E diz João, o evangelista, que ele fez essa oração para que todas as pessoas que estivessem à volta dele ouvindo, que ele ia dizer, crescem que ele era o Messias. Por último, esse texto diz que se nós cremos nessas promessas, nessa vontade, e oramos essa vontade de Deus para a nossa vida, nós a obtemos. Nós conquistamos esse desejo de Deus para nós. Se sabemos que nos ouve, isto é, temos fé que Ele nos ouve, então podemos ter fé que Ele vai nos atender. Se sabemos que é a sua vontade, podemos confiar que Ele fará. Por último, ainda queria meditar com você sobre o tempo de Deus. Aguarde no Senhor. Não discuta com Ele. Não aconteceu como eu queria. Devia ter acontecido agora. Não, Deus tem um tempo certo para cada uma das coisas que envolvem as nossas vidas. O Senhor sabe o melhor de Deus. Lembra? Se queremos buscar a palavra da sua vontade para as nossas vidas, então também devemos de buscar o tempo da sua vontade para a nossa vida. Muitas vezes queremos forçar Deus a fazer algo segundo a nossa vontade no nosso tempo. E isso não é fé, isso é presunção. A fé e a verdadeira expectativa em Deus deve estar embasada na sua palavra e confiante de que Ele sabe fazer melhor do que nós. Lembra o que Isaías diz lá em Isaías 55, ele diz, Senhor, eu sei que os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, tanto quanto o céu é mais alto que a terra. Ele diz que os teus pensamentos para conosco são muito superiores aos nossos próprios pensamentos para conosco. Então, quando você orar, você tem que saber que Deus tem o seu tempo adequado para cumprir a palavra que Ele deu para você. O que eu devo fazer então, pastor, enquanto eu espero? Louve a Deus. Louve a Deus. Esteja sempre com um espírito de gratidão, confiante, louvando. Senhor, eu sei que o meu dia está para chegar. Eu sei que a minha cura chegará. Eu sei que a tua promessa se tornará a minha realidade. Porque tu és fiel, Senhor. Eu confio no teu tempo. Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar. Eu vou louvar a Deus. E para isso eu vou aprender com o pai Abraão, o pai da nossa fé. Ele aguardou 25 anos para se cumprir a promessa do nascimento do seu filho Isaque. Será que nós estamos preparados para o tempo de Deus em nossas vidas? Acompanhe comigo lá em Romanos 4,
Quero ler com você Romanos 4. Nós vamos ler alguns versículos do 17 até o 25. Diz assim: como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, Abraão, esperando contra a esperança, olha só, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência, e sem enfraquecer na fé, não levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Esse texto está dizendo que Abraão não ficou olhando para a circunstância. O tempo foi passando e ele não foi desistindo da promessa, mas ele foi se fortalecendo, dando glória a Deus. O Senhor prometeu uma cura para você, a circunstância não mudou ainda, não murmure, dê glória a Deus, louve a Ele, leia o que a palavra de Deus diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Seu filho ainda não voltou para a fé, ele ainda está perdido no mundo. Não murmure, não critique, não amaldiçoe. Continue louvando ao Senhor e declare: Senhor, eu te louvo, porque eu e a minha casa te serviremos. Serei salvo eu e a minha casa, assim como o carcereiro de Filipos foi salvo com toda a sua casa. A minha casa também será salva. Dê glória a Deus, se fortaleça, glorificando e adorando ao Senhor, orando a palavra de Deus, orando as promessas de Deus. Esse é o segredo para ser alguém que tem o direito e que vai alcançar, requerer e alcançar as promessas. Gostaria, para nós encerrarmos esse nosso tempo, desse nosso culto de hoje, deixar para você algumas reflexões. Sempre que estiver diante de uma circunstância adversa, sempre que você estiver vivendo uma tribulação, uma luta na sua vida, primeira coisa que você deve fazer, vá ler a respeito do que a palavra fala daquela circunstância. Vá ler a respeito do que Deus fala a teu respeito. Vá buscar na palavra de Deus o entendimento da vontade de Deus. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? O que Deus quer para a minha vida. Dedique-se para isso. Devemos saber o que a palavra, a Bíblia, fala a respeito da nossa vida e das nossas circunstâncias em que vivemos. Decida dar o valor devido para a palavra de Deus. Muitas vezes a gente valoriza muito a circunstância, a gente olha muito ao redor e a gente valoriza o que os nossos olhos veem, mas o que os nossos olhos veem é temporal, passa, pode mudar amanhã. Mas a palavra de Deus é eterna. A Bíblia, Jesus fala nas Escrituras, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, deixe, como disse Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, eu quero ler ele para você, eu acho ele muito lindo e muito maravilhoso. O versículo 16 diz assim: que a palavra de Cristo
habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais e com gratidão no coração. Mais uma reflexão e um conselho: se posicione diante da situação, tendo a palavra, as promessas de Deus, como base da tua fé. Se posicione. Creia que é para você. Quando louvar a Deus, louve como para você. Lá em Pedro diz que verdadeiramente Ele levou sobre si, sobre o madeiro, todos os nossos pecados. E diz mais, o texto diz, levou para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E completa dizendo, e pelas suas pisaduras fostes sarados. O verbo já diz, é algo que já aconteceu, não é algo, é algo que vai se materializar em nossas vidas. Mas a cruz é um fato, é uma verdade, é uma realidade que eu posso confiar. Creia que é para você. Mateus 9, 27 a 29, tem uma história muito interessante. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, que você medite nesses dias que você vai estar entre o Natal e o Ano Novo, meditando no Senhor e na sua palavra. Medite nesse texto que eu vou ler com você agora. Lá em Mateus 9, 27 a 29, diz assim: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram. E Jesus lhes perguntou, olha só, algo para nós meditarmos. Jesus está vendo tua oração, teu clamor. Você está dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, olha a minha situação. Olha como está a minha empresa, olha como está a minha família. Senhor, olha por mim. E Jesus vai entrar na sua casa e Ele vai fazer essa mesma pergunta. Ele olhou para os cegos e perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Você realmente crê que eu posso corresponder a essa sua busca? Que você está buscando, eu posso satisfazer a sua busca? Eles responderam, convictos: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Amado, olha só, trazendo esse texto para o nosso contexto de vida agora. Se Jesus ouve a nossa oração, o nosso clamor, e Ele pergunta para nós: você crê que eu posso resolver essa tua situação de vida, essa circunstância que você está, pode ser realmente transformada por mim? E você vai dizer: sim, Senhor, eu creio. Sabe qual vai ser a resposta de Jesus para você? Parabéns, você se posicionou, você creu em mim. A tua fé fez você alcançar a promessa. Diz ainda a Escritura que nós devemos de esperar no Senhor, que nós devemos de fazer como Abraão. Não importa o tempo do cumprimento da promessa. Não importa se ela vai acontecer como a gente quer. Não, ela não vai acontecer como a gente quer. Nós temos que abrir mão da nossa maneira para esperarmos Ele fazer da maneira dEle, no tempo dEle. E lá no Salmo 37, versículos 4 e 5 são muito maravilhosos. Muitos já têm até esses versículos decorados. Mas lá no Salmo 37, o 4 e o 5 diz assim: agrade-se do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Mas veja só, Ele satisfará, mas não agarre-se. O foco desse versículo não está em Ele satisfará o seu coração, mas está em agrade-se do Senhor. O satisfazer o nosso coração é uma consequência.
O foco tem que ser: agrada-te do Senhor. E o versículo 5 ele diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. De novo, o foco não está em ele fará, o foco está em entregue o caminho para o Senhor, confie nele. Amém? Quero agradecer a Jesus e eu quero orar com você. Eu sei que hoje nós meditamos um pouco no porquê que muitas vezes nossa situação de vida está tão desagradável a nós mesmos. Eu não estou feliz com a vida que tenho. Talvez você até possa estar dizendo isso. Ou eu não estou feliz com alguma coisa que está acontecendo na minha vida. Eu quero voltar a te dizer: o segredo está na intimidade do Senhor. E a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, que o reverenciam, que o reconhecem como um Deus, que dão confiança a Ele, que depositam nele sua esperança e expectativa, que depositam nele a sua fé. Esse é o segredo para a sua vida, meu irmão. Gostaria de orar com você, você que está em casa. Se você se sentir à vontade de se ajoelhar onde você está, se você está na sua sala, se você está em família assistindo este culto comigo e você está aí, dê as mãos em família. Junte a família, deem as mãos e orem comigo. E diga assim: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu quero te confessar, Senhor, que eu tenho perdido muito das Tuas bênçãos, porque eu tenho tentado te colocar, Deus, na forma da minha vontade. Mas hoje, eu abro mão de tudo. Eu reconheço minhas falhas e as minhas limitações. E eu quero me render a Ti. E eu quero te pedir, Espírito Santo, provoca na minha vida sede e fome da palavra de Deus. Guia-me pelas Escrituras para que eu possa conhecer profundamente o que Deus fala a respeito da minha vida, dos sonhos que Ele tem para mim, como cidadão, como homem, como pai, e cada um diante da sua circunstância, como mulher, como mãe, como filho, como profissional que sou na área em que trabalho. Senhor, faz-me conhecer a Tua vontade, para que eu possa andar na Tua vontade. Porque há um segredo, Senhor, da fé, é conhecendo as Escrituras, orar segundo as Escrituras, viver em novidade de vida segundo as Escrituras, caminhar segundo a Tua orientação, segundo o Teu desejo para a minha vida. Senhor, eu quero este relacionamento novo contigo. Eu quero me tornar um discípulo. Eu quero me tornar, Senhor, um aprendiz. Aquele que anda contigo. Porque disseste a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Senhor, eu quero andar na Tua presença. E eu sei que a consequência de andar na Tua presença será uma vida perfeita. Também diz a Tua palavra que eu devo de andar no Espírito. E o Espírito me guiará, Ele é o Espírito da verdade, que me guia em toda a palavra da verdade. E eu jamais vou satisfazer os desejos da carne. Eu jamais vou andar em escravidão de novo. Porque eu ando segundo a Tua vontade, segundo a direção, segundo a promessa de que Tu és o meu pastor, nada me faltará. Muito obrigado, Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Medite nesse tempo, gaste tempo e invista em conhecer a palavra de Deus. Amém.